Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero que você respire fundo comigo, porque o que você está prestes a ouvir é uma história profunda, emocionante e cheia de camadas que falam diretamente com a alma. Antes de começarmos, eu já te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo. Isso ajuda demais essa comunidade a crescer e, principalmente, faz com que mais pessoas recebam mensagens como esta. Agora deixa eu te preparar. Hoje nós vamos acompanhar a jornada de uma jovem órfã que recebe o último presente dos pais. Um presente que poderia mudar tudo, seu futuro, sua identidade, seu destino. Mas para recebê-lo, ela precisa enfrentar aquilo que passou a vida inteira tentando esquecer. Essa não é apenas uma história, é um encontro com a verdade, com a dor e com a cura. Então relaxa, deixa o coração aberto e fica comigo até o final, porque cada detalhe importa, e eu prometo que você não vai sair desse vídeo da mesma forma que entrou. Vamos começar. Helena vivia uma vida simples, silenciosa e quase invisível. Morava em um pequeno apartamento alugado, trabalhava longas horas num café do centro e passava a maior parte dos seus dias tentando não pensar no passado. Ela era uma órfã, e essa palavra, embora pequena, sempre pesou mais do que qualquer outra em sua história. Foi numa manhã inesperadamente fria que tudo começou a mudar. Assim que abriu a porta para sair ao trabalho, encontrou um envelope rígido, registrado, com um selo jurídico antigo. Seu nome completo estava escrito à mão, e aquilo a fez estremecer. Poucas pessoas no mundo ainda se lembravam do nome completo dela. Quando abriu o envelope, encontrou apenas uma frase. O último item do testamento de seus pais finalmente está disponível. Compareça ao escritório. Helena sentiu o coração bater errado. Último item? Como assim último? Já não tinham entregado tudo anos atrás? O peito apertou, a garganta secou. Velhas perguntas, que ela enterrou dentro de si aos 8 anos de idade, começaram a se mexer como cicatrizes mal curadas. Mesmo sem querer, algo dentro dela sabia que precisava ir. O passado, afinal, sempre encontra uma forma de chamar de volta. No escritório jurídico, ela foi recebida por um advogado idoso, de expressão cansada e olhos que pareciam enxergar além do que ela mostrava. Ele não ofereceu pequenos discursos, não tentou confortá-la, apenas abriu uma gaveta antiga e colocou diante dela um pequeno cofre metálico. Era pesado, frio ao toque, marcado pelo tempo. Este cofre, disse ele, foi deixado pelos seus pais com uma instrução muito clara. Só poderia ser entregue a você quando completasse 23 anos. Helena engoliu seco. Hoje era exatamente o dia do seu aniversário de 23 anos. Ela tocou o objeto com as pontas dos dedos. Era como tocar o passado e sentir que ele nunca havia realmente ido embora. Por que agora? Por que só aos 23? Perguntou, sem conseguir esconder o tremor na voz. O advogado respirou fundo, como quem guarda uma verdade difícil há tempo demais. Porque este cofre só pode ser aberto se você aceitar reviver a última memória que tem dos seus pais. O chão desapareceu sob seus pés. A sala ficou silenciosa demais. E o peso do cofre, colocado com cuidado nas mãos dela, parecia o peso de uma vida inteira sendo devolvida de uma só vez. Nada mais seria como antes. A caminho de casa, com o cofre apoiado no banco do passageiro, Helena não conseguia afastar uma sensação estranha. Era como se o metal antigo pulsasse, como se carregasse dentro dele algo vivo, algo que esperou pacientemente por 15 anos para encontrá-la novamente. Enquanto dirigia, memórias soltas começaram a surgir. Não imagens claras, mas fragmentos, sensações, pedaços desconexos de algo que ela tentou sepultar desde a infância. Uma luz forte, um cheiro de chuva, o som violento de algo rasgando o ar, uma voz chamando seu nome. E depois, nada. Apenas um vazio preto e pesado que sempre protegeu e puniu ao mesmo tempo.
Desde os 8 anos, Helena aprendeu a sobreviver sem respostas. Na escola, quando perguntavam sobre os pais, ela sorria sem sorrir e respondia: "Eles faleceram quando eu era pequena." Ninguém nunca insistia. Ninguém nunca percebia o quanto aquilo a corroía por dentro. A verdade é que ela sempre carregou uma memória incompleta. Tudo o que lembrava sobre a noite do acidente era a chuva forte batendo contra o vidro do carro e a sensação de estar presa dentro de um sonho ruim. Tudo depois disso era fragmentado demais para ser real. Com o passar dos anos, ela acreditou que esquecer era a única forma de seguir em frente. Evitar era mais fácil do que enfrentar. Silenciar era mais simples do que sentir. Mas agora, com o cofre em mãos, percebeu que o que ela pensava ser esquecimento era, na verdade, uma proteção. Uma espécie de barreira que sua mente ergueu para impedir que o trauma a destruísse por completo. Ao chegar em seu apartamento, colocou o cofre sobre a mesa. Ficou olhando para ele como quem olha para um inimigo íntimo. Algo dentro dela sabia que aquele objeto carregava duas coisas que sempre andam juntas: respostas e dor. Ela deslizou as mãos pela superfície fria do metal. No topo, havia uma frase gravada com cuidado: "Quando você estiver pronta." Seu coração quase parou. A caligrafia era da mãe. Ela reconheceria aquele traço delicado em qualquer lugar. Helena fechou os olhos. O passado não estava mais apenas batendo na porta. Ele havia entrado, e pela primeira vez em muitos anos, ela percebeu que talvez fosse a hora de parar de fugir. Helena passou minutos, ou talvez horas, apenas observando o cofre sob a luz suave da sala. O metal parecia antigo, quase artesanal, um tipo de construção que já não se via mais. Pequenas marcas de desgaste rodeavam as bordas, como se o objeto tivesse viajado por muitos lugares antes de chegar ali. Mas o que mais chamava a atenção não era o desgaste, e sim a fechadura. Não era digital, nem de combinação, nem mesmo uma chave tradicional. Era como se a abertura exigisse mais do que um gesto físico, como se exigisse algo emocional, algo imaterial, algo que não se encontrava em nenhum ferro ou encaixe comum. Ao lado da ranhura havia um espaço vazio, um círculo pequeno, perfeitamente polido, como se estivesse esperando por algo específico. Mas o advogado não tinha entregue nenhuma chave, nenhuma identificação, nenhuma instrução além da mais difícil. Para abrir este cofre, você deve aceitar reviver a última memória que tem dos seus pais. Helena abriu a carta que veio junto. Uma carta selada, dobrada com cuidado, com um aroma de papel antigo e lembranças guardadas por tempo demais. A caligrafia era suave, inclinada, inconfundível. Era a letra de sua mãe. O conteúdo dizia: "Filha, se você está lendo isso, significa que você chegou ao momento da sua vida em que coragem e verdade precisam andar juntas. Este cofre não guarda apenas um presente, ele guarda uma parte de quem você é. Mas para recebê-lo, você precisa encarar aquilo que tentou esquecer. Não tenha medo da memória. Ela dói, mas liberta." Helena sentiu as lágrimas subirem sem pedir permissão. Aquela voz, aquela letra, aquela presença. Por anos, tudo o que restou da mãe foram lembranças borradas. Mas agora, a letra diante dela parecia puxar de volta algo que ela acreditava ter perdido para sempre. Ela virou o cofre devagar. Na parte inferior, havia outra inscrição, dessa vez em letras finas gravadas no metal: "A verdade é a chave." O estômago dela afundou. Isso confirmava o que ela já temia. Não havia chave física. A chave era ela. A memória era a fechadura. Para abrir aquele cofre, ela teria que mergulhar no lugar mental que evitou durante 15 anos. Teria que revisitar a estrada. Teria que enfrentar a noite. Teria que reviver o momento que sempre lhe tirava o fôlego nos sonhos. Era um presente, sim. Mas não um presente simples. Era um presente que exigia coragem, renúncia, dor e libertação. Segurando o cofre no colo, Helena entendeu algo que mudaria tudo. O que seus pais deixaram para trás não era apenas uma herança,
Era uma porta, e só ela poderia decidir se estava pronta para atravessá-la. Na manhã seguinte, Helena acordou com a sensação de ter passado a noite inteira lutando contra algo invisível. O cofre permanecia no mesmo lugar, sobre a mesa da sala, como um observador silencioso, um lembrete de que o passado não iria mais deixá-la em paz. Ela sabia o que precisava fazer. Sabia desde o instante em que leu a carta. Não havia outra forma de enfrentar aquilo. Não havia atalhos, nem explicações prontas. Se queria abrir aquele cofre, se queria finalmente entender por que seus pais a deixaram algo tão profundo, ela teria que voltar ao ponto exato onde tudo aconteceu, a estrada, a curva da noite, a memória apagada. Durante 15 anos, ela evitou aquele lugar como se fosse amaldiçoado. Se alguém mencionava a região, ela mudava de assunto. Se uma rota do GPS sugeria passar por perto, ela cancelava. Se um sonho a levava até lá, ela acordava chorando. Mas naquele dia, algo dentro dela estava diferente. Havia medo, muito. Mas havia também um fio de coragem, fino como seda, mas forte o suficiente para puxá-la de volta à verdade. Ela dirigiu por quase 1 hora. Cada quilômetro parecia trazer de volta uma sensação esquecida, uma espécie de pressão no peito, um calor desconfortável na nuca, a mente tentando avisar. Você não quer lembrar disso, mas ao mesmo tempo o coração respondia, você precisa. Quando chegou à estrada, o vento estava forte. As árvores balançavam como se reconhecessem a presença dela. A pista, antes tão familiar para sua família, agora parecia um cenário de outro mundo. Silencioso, frio, mas carregado de algo quase espiritual. Ela estacionou o carro devagar, desceu, e ficou ali, parada, encarando o asfalto molhado pela garoa fina. O cheiro da chuva. O mesmo cheiro de 15 anos atrás. O mesmo cheiro que sempre vinha nos pesadelos. Seu corpo reagiu imediatamente. O coração acelerou. Os músculos tensionaram. A respiração ficou curta. Mas ela não voltou atrás. Helena fechou os olhos e deu o primeiro passo em direção ao ponto exato onde a memória começava a desaparecer. Era como caminhar para dentro de um túnel invisível. Um túnel feito de passado, dor e silêncio. Cada passo despertava algo, um som abafado, um brilho súbito, um grito distante, o toque frio do vidro, a mão da mãe segurando a sua. E então, pela primeira vez em muitos anos, Helena percebeu algo com clareza. Ela não estava apenas lembrando, ela estava voltando. Ali, naquele pedaço de estrada, estava a entrada para tudo o que ela tentou esquecer, e a chave para tudo o que ela precisava descobrir. Helena permaneceu parada na beira da estrada, ouvindo apenas o som suave da garoa e o próprio coração batendo alto demais dentro do peito. Algo naquele lugar parecia acordar partes dela que ficaram adormecidas por anos, partes que ela acreditou que jamais voltariam. Quando fechou os olhos novamente, o mundo ao seu redor pareceu mudar. O ar ficou mais denso, o vento soprou de forma diferente. E então, uma sensação estranha percorreu seu corpo, como se alguém tivesse acendido uma pequena lâmpada dentro da escuridão da memória. O primeiro fragmento veio como um sussurro, o farol do carro iluminando a pista molhada, a voz da mãe dizendo, está tudo bem, a mamãe está aqui. Helena abriu os olhos de repente, quase tropeçando para trás. Aquela lembrança, tão suave, tão íntima, parecia impossível. Por 15 anos, nada daquele momento havia aparecido com tamanha nitidez. Ela levou a mão ao peito e respirou fundo, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse se recuperar, outro fragmento veio. Desta vez, mais forte, mais rápido, mais feroz. Um clarão branco, o som de algo sendo arrancado do asfalto. O grito do pai, segure ela! Helena levou a mão à têmpora. Seu corpo inteiro estremeceu. A lembrança caiu sobre ela como uma onda fria, tão rápida que quase a derrubou. Ela recuou um passo e então,
mais outro. Precisava de ar, de espaço, de chão firme. Mas não havia como fugir agora. A memória estava acordando. Era como se durante anos ela tivesse construído uma muralha mental ao redor daquele instante. E agora, naquela estrada, pedra por pedra, aquela muralha começava a ruir. Com as mãos trêmulas, ela se aproximou da curva. O mesmo ponto onde o carro da família havia derrapado tantos anos atrás. O mesmo ponto que ela tentava imaginar sem nunca conseguir. De repente, algo brilhou no chão. Um reflexo fraco, como se fosse metal molhado. Helena se aproximou com cuidado, ajoelhou-se e tocou o objeto. Era um pedaço minúsculo, mas inconfundível, do relógio do pai. O relógio que ele usava todos os dias. O relógio quebrado que ela herdou depois. O relógio que ela achou que tinha perdido para sempre. Ela fechou os olhos e segurou o objeto contra o peito. A dor que veio não era apenas tristeza. Era uma espécie de reconhecimento profundo, como se aquela pequena peça fosse a chave que destravava uma porta há muito selada. E então, algo inesperado aconteceu. Ao levantar a mão para olhar o fragmento do relógio, ela percebeu que a pele do braço tinha se arrepiado inteira, não pelo frio, mas porque pela primeira vez Helena sentiu que a memória estava voltando não para destruir, mas para revelar. E a verdade, toda a verdade, estava mais perto do que ela imaginava. Helena ficou ali, ajoelhada na beira da estrada, segurando o fragmento metálico entre os dedos, enquanto o peso da lembrança recém-desperta pulsava dentro dela. Era estranho, doloroso, sim, mas também libertador. Como se, depois de tantos anos trancadas, as portas da sua própria mente finalmente começassem a se abrir. Com o pedaço do relógio ainda na mão, ela fechou os olhos novamente. E dessa vez, a memória não veio em flashes desordenados. Veio como um filme. Um filme que ela jamais se permitiu assistir. Helena, olha para mim. A voz era da mãe. Calma, firme, mas carregada de algo que agora ela conseguia reconhecer. Preocupação. Dentro do carro, a chuva batia forte no vidro. Era noite profunda e os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente. O pai segurava o volante com força, desviando de poças grandes na pista. Eles voltavam de algum lugar alegre. Havia risos. Ela lembrava disso agora. Risos antes da tempestade. Está tudo bem, amor, é só a chuva, a mãe dizia, com a mão carinhosa sobre a dela. Helena, criança, olhava para o reflexo da própria imagem no vidro embaçado. Havia algo quase mágico naquele momento. Mas então, a cena mudou num segundo. Um outro carro surgiu no sentido contrário, derrapando descontrolado. O som do pneu arrastando, a luz forte invadindo tudo. E o pai gritando, segurem firme. A pequena Helena agarrou a mão da mãe com tanta força que sentiu suas unhas pequenas arranharem a pele delicada. O carro girou na pista, primeiro uma vez, depois outra. Os gritos, o barulho do metal se dobrando, o vidro estilhaçando, tudo misturado como um pesadelo que não acabava nunca. E então veio o impacto final, forte, seco, violento. O corpo da mãe se lançou para frente. O braço do pai se esticou para tentar proteger as duas. Cabeça de Helena bateu de lado. O mundo inteiro virou luz, barulho e dor, mas o pior não foi isso. O pior veio depois. A lembrança avançou, mostrou o que ela nunca quis ver, o que sua mente apagou para impedir que ela quebrasse por dentro. Ela ouviu a voz fraca da mãe, quase um sussurro. Helena, me escuta. E depois, uma frase que perfurou seu peito. Não tenha medo. O que acontecer agora não é sua culpa. O coração de Helena disparou. O corpo dela tremia como se estivesse naquele carro outra vez, porque agora ela se lembrava do resto, do detalhe mais traumático, do momento que ela passou a vida inteira tentando enterrar. A mãe não estava presa, não estava inconsciente. Ela estava consciente, o suficiente para ver que o carro estava prestes a pegar fogo. E então, com a última força que tinha,
Ela soltou o próprio cinto e empurrou a filha para fora da porta quebrada. Foi assim que Helena sobreviveu. Não porque foi sorte, não porque alguém a tirou dali, mas porque sua mãe, ferida, consciente, sabendo o que viria, sacrificou os últimos segundos de vida para lançar a filha para fora do carro antes que o fogo começasse a subir. Helena caiu na pista molhada, machucada, confusa, e viu, por um segundo, a sombra da mãe desaparecendo dentro da fumaça crescente. A lembrança acabou, mas a dor permaneceu. Quando Helena abriu os olhos na estrada atual, ela estava chorando tanto que mal conseguia enxergar. Finalmente, agora ela se lembrava. E pela primeira vez, não havia mais escuridão naquela memória. Havia verdade, uma verdade devastadora, mas também a chave que abriria o que quer que seus pais tivessem deixado para ela. Helena permaneceu na estrada por longos minutos, talvez horas. Ela não sabia ao certo. O tempo parecia ter perdido o significado. O passado, que antes era um vazio incompreensível, agora estava inteiro diante dela. E isso mudava tudo. Quando finalmente respirou fundo e conseguiu se levantar, percebeu algo estranho. O cofre estava dentro do carro, mas parecia chamá-la mesmo dali, como se estivesse aguardando a memória despertar para, enfim, cumprir sua função. Ela entrou no carro, enxugou o rosto ainda tremendo e puxou o cofre para o colo. Por algum motivo ele parecia mais leve, ou talvez fosse ela quem agora carregava menos peso. Ao tocar na inscrição, "A verdade é a chave", algo mudou dentro dela. Antes, aquela frase parecia enigmática. Agora, ela fazia sentido absoluto. Durante 15 anos, Helena acreditou que a chave era um objeto concreto, algo que os pais deixaram, algo que ela precisava encontrar. Mas, nesse momento, percebeu a verdade. A chave sempre foi a memória, e o ato de lembrá-la era o que destravava o cofre. Com a mão ainda trêmula, ela segurou a peça do relógio do pai e colocou-a no espaço circular da tampa. Não era o encaixe perfeito, mas não era para ser. Era simbólico. Era emocional. Era o elo entre a memória e a revelação. O metal reagiu ao toque. Um clique suave ecoou dentro do cofre. E, pela primeira vez, ele pareceu vivo, como se reconhecesse que a porta interna tinha sido destrancada. Helena fechou os olhos e respirou fundo. E então, pela primeira vez na vida, disse em voz alta algo que nunca teve coragem de admitir. "Eu lembro." O segundo clique veio imediatamente. Um som claro, firme, profundo. O tipo de som que encerra um ciclo e abre outro. Quando Helena abriu os olhos, viu que a fechadura tinha se movido levemente. A estrutura rígida agora parecia flexível, como se esperasse apenas o toque final. Ela passou o dedo sobre o metal e percebeu algo que antes não estava ali. Uma ranhura tênue, em formato de meia-lua. A mesma forma do colar que a mãe costumava usar. Ela levou a mão ao pescoço por instinto e sentiu o colar. O colar que ela usava desde que era criança. O único objeto que nunca foi retirado. O único item que ela acreditava ser apenas uma recordação, mas que agora revelava sua verdadeira função. A pequena medalha em forma de meia-lua encaixava perfeitamente na ranhura. Era isso. Sempre foi isso. O colar era a chave física. A memória era a chave emocional. E juntas, elas completavam o propósito final. Helena sentiu o coração bater tão forte que parecia atravessar o peito. Com a respiração presa e as mãos trêmulas, aproximou a medalha da ranhura. Quando encostou o colar no cofre, um terceiro clique ecoou. Mais intenso, mais profundo, mais definitivo. O cofre estava finalmente destrancado, mas ela ainda não o abriu, pois no fundo, sabia, o conteúdo mudaria sua vida para sempre. Helena ficou alguns segundos, talvez minutos, apenas olhando para o cofre destrancado. A tampa não se abriu sozinha. Não havia nenhum mecanismo que saltasse, nenhum som dramático. Apenas um silêncio profundo. Um silêncio que parecia perguntar: "Você está pronta?" Ela segurou a borda metálica com cuidado. O toque era frio,
mas não indiferente. Era como tocar o próprio passado. Respirou fundo. 1, 2, 3 vezes. E então abriu. A tampa subiu lentamente, revelando o interior. Não havia dinheiro, não havia joias, não havia testamento adicional, propriedades, títulos ou qualquer coisa que ela esperaria de uma herança final. Havia apenas 3 itens. Um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Um caderno de capa de couro, desgastado pelas mãos de quem o carregou por anos. Uma pequena caixinha de madeira, muito simples, sem trava, sem enfeites. Era tudo. Simples, modesto, mas carregado de algo que ela sentiu imediatamente. Significado. Com as mãos tremendo, ela pegou primeiro o envelope. Seu nome estava escrito na frente, na letra suave da mãe. Para Helena, quando a verdade despertar. Ela abriu com cuidado, temendo que o papel pudesse se desfazer de tão antigo. Dentro havia uma carta, longa, densa, e ao unfoldá-la, percebeu de imediato que não era uma despedida. Era uma revelação. A carta dizia: Filha, se você está lendo isto, significa que encontrou coragem. E coragem é tudo o que sempre quisemos que você tivesse. As lágrimas começaram a escorrer no mesmo instante, mas ela continuou. Queremos que saiba que naquela noite nós não tivemos escolha. Não foi um acidente comum. Havia algo mais acontecendo. Helena franziu a testa. Seu coração disparou. O que seus pais sabiam? O que eles estavam tentando dizer? Seu pai descobriu algo no trabalho. Algo que não deveria. E por causa disso fomos perseguidos. Eles tentaram nos silenciar. Helena levou a mão à boca. Nunca, nem em pesadelos, imaginou algo assim. Naquela noite, quando o carro nos atingiu, não foi apenas azar. Eles nos encontraram. O ar faltou. Eu e seu pai sabíamos que não sobreviveríamos, mas sabíamos também que você precisava viver. Você era a única que ainda podia escapar. A visão ficou turva. O corpo dela inteiro tremia. O cofre existe porque temíamos que um dia essas pessoas voltassem atrás de você, mas também sabíamos que não poderíamos esconder tudo para sempre. A verdade te protege, filha. A informação é a única arma que essas pessoas não podem tirar de você. Helena se sentiu pequena dentro do carro, assustada, viva e carregada por um destino que não sabia que tinha. A carta continuava. Dentro do caderno estão as anotações do seu pai. Nomes, datas, locais, provas, tudo o que ele descobriu. Ela olhou para o caderno na caixa. O couro velho parecia sussurrar as histórias que carregava. Na caixinha de madeira, você encontrará o que nos guiou até o fim. Helena pegou a caixinha com cuidado. O coração parecia prestes a quebrar o peito. Ela abriu. Dentro havia apenas um objeto. Uma chave pequena, antiga, de bronze escurecido. E junto dela, uma frase gravada no fundo da caixinha. A próxima porta não está neste cofre. Helena sentiu o mundo parar. O cofre não era o fim, era o começo. E aquela chave abria outra coisa. Algo que seus pais deixaram escondido em algum lugar que ela ainda precisava descobrir. O ar dentro do carro ficou denso. O silêncio ensurdecedor, o peso do destino inevitável. O cofre tinha sido aberto, mas a verdadeira jornada acabava de começar. Helena ficou segurando aquela chave antiga por longos segundos, como se o tempo tivesse parado dentro do carro. A sensação que percorreu seu corpo não era apenas surpresa, era a mistura densa e pesada de medo, destino, e uma revelação que começava a se formar dentro dela, mesmo antes de ser compreendida por completo. A carta dos pais ainda estava aberta sobre o banco do passageiro, com as palavras que ecoavam como flechas na mente dela. A próxima porta não está neste cofre. Essa frase parecia pulsar, bater, respirar. Com a chave ainda nas mãos, Helena resolveu abrir o caderno de couro. O caderno do pai. O couro estava gasto, as bordas amassadas, e quando ela abriu a primeira página, o cheiro de papel antigo e tinta
quase a derrubou emocionalmente. Era impossível tocar naquele objeto sem sentir a presença dele, sem sentir que, de alguma forma, ele estava ali, guiando-a. As primeiras páginas eram anotações técnicas, datas, números, horários, comentários rápidos sobre rotinas de trabalho. Mas conforme avançava, o conteúdo mudava. Tornava-se mais urgente, mais tenso, mais carregado de preocupação. Havia nomes de pessoas que ela não conhecia. Havia lugares, havia alertas circulados com traços fortes do pai. Havia páginas e mais páginas detalhando algo que, ao início, ela não compreendia, até que finalmente encontrou. Uma frase escrita em letras maiores que todas as outras, pressionada com tanta força que quase rasgou o papel. Se algo acontecer conosco, ela precisa saber. Helena sentiu a garganta travar. Nas páginas seguintes, seu pai explicava o que havia descoberto. Uma fraude gigantesca. Algo mafioso, algo que envolvia pessoas poderosas, pessoas capazes de apagar provas, manipular investigações, interferir na imprensa, silenciar qualquer voz que se aproximasse demais da verdade. Seu pai, um homem honesto e trabalhador, havia tropeçado numa rede que jamais deveria ter visto. E antes que pudesse recuar, eles vieram atrás. A voz do pai parecia ecoar em cada linha, apressada, preocupada, lutando contra o tempo. Eles sabem, não tenho mais segurança. Não posso deixar sua mãe e Helena expostas. A letra mudava, tremida, incerta, como se tivesse sido escrita nos últimos dias antes da tragédia. Se você, Helena, estiver lendo isto, significa que sobrevivemos apenas o suficiente para te proteger. Nunca duvide disso, nunca duvide do nosso amor e nunca duvide da verdade. As lágrimas escorriam sem controle. A dor de reviver o passado, a dor de finalmente compreender o sacrifício, a dor de descobrir que aquilo não foi um acidente. Tudo isso a perfurava, mas ao mesmo tempo construía algo novo dentro dela, uma força, uma clareza, um tipo de coragem que só nasce quando a verdade finalmente substitui o vazio. Ela continuou lendo. No final do caderno, havia uma página marcada com um pedaço de fita vermelha. Ao abri-la, encontrou um endereço escrito com urgência, um galpão antigo, fora da cidade, e uma instrução. A chave abre o que deixamos lá. Não vá sozinha. Helena afastou o caderno lentamente. A mensagem era clara. Os pais não apenas deixaram uma verdade, deixaram uma missão. E aquela chave, aquele pequeno pedaço de metal, aparentemente insignificante, era o elo final que conectava passado, presente e futuro. Helena encostou a cabeça no volante. Chorou. Não de desespero, mas de libertação. Porque pela primeira vez desde a infância, ela não estava perdida. Ela não era uma órfã sem respostas. Ela era herdeira de uma história que seus pais morreram para proteger. E agora, finalmente, ela estava pronta para descobrir tudo. Depois de absorver cada palavra da carta e cada detalhe do caderno, Helena permaneceu em silêncio. O carro parado na estrada parecia uma cápsula entre mundos, o passado finalmente revelado e o futuro prestes a se desenrolar. Ela segurava a pequena chave de bronze com firmeza, como se fosse a única coisa capaz de prender seu corpo à realidade. A chave era leve, mas o significado que carregava era imenso, um fardo e uma missão ao mesmo tempo. Com o cofre aberto ao seu lado, a carta no painel e o caderno repousando em suas mãos, Helena começou a compreender algo que jamais havia imaginado. Seus pais não lhe deixaram apenas memórias. Deixaram uma missão interrompida. Uma verdade que precisava de continuidade. Ela respirou fundo, limpou o rosto e recolheu tudo com cuidado. Então ligou o carro. Mas ela não voltou para casa. As palavras do caderno ecoavam na mente. A chave abre o que deixamos lá. Não vá sozinha. O motor roncou baixo enquanto o carro começava a se mover. Helena sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de determinação,
Conforme se afastava da estrada do acidente, ela percebeu que algo profundo e silencioso havia mudado dentro dela. Por anos, acreditou que fosse frágil. Por anos, acreditou que fosse uma vítima do destino. Por anos, carregou a identidade de órfã, de alguém quebrada pelo passado. Mas agora, ela não era apenas alguém que sobreviveu. Ela era alguém que herdou a verdade. Alguém que carrega a chama que os pais morreram protegendo. Alguém que precisava continuar o que eles começaram. Cada quilômetro que percorria era um passo para fora da dor e um passo para dentro do propósito. Ao chegar de volta à cidade, estacionou o carro diante do pequeno apartamento. Entrou, colocou o cofre aberto sobre a mesa e observou cada item com atenção. A carta, o caderno, a caixinha, a chave. Todos eles eram peças de um quebra-cabeça maior. Todos eles eram portais para uma história que ainda precisava ser contada. Enquanto passava o dedo pela superfície do caderno, uma lembrança espontânea emergiu. O pai sorrindo, dizendo que ela era corajosa, a mãe ajeitando seus cabelos e dizendo que um dia ela entenderia tudo. Agora, ela entendia. Helena se sentou na cadeira diante da mesa. A chave estava em sua mão. A convicção estava em seu peito. O medo ainda existia, mas finalmente havia espaço para algo mais forte do que o medo, a verdade. E quando a verdade desperta, nada pode voltar a ser como antes. Ela olhou para a chave antiga, um simples pedaço de metal, mas com o poder de quebrar todas as sombras que ainda restavam. Eu vou descobrir tudo. Sua voz saiu firme, cheia de decisão, cheia da força que herdou sem saber. Era o começo, o verdadeiro começo. O destino que os pais deixaram para ela finalmente havia despertado. E a jornada que se desenrolava dali em diante seria maior do que qualquer dor, maior do que qualquer medo. A órfã que herdou o último presente, agora herdava o próprio destino. Helena permaneceu sentada diante do cofre, sentindo o silêncio da noite preencher cada canto do apartamento. Mas dentro dela, nada estava silencioso. Uma nova vida respirava. Um novo propósito pulsava. Uma nova identidade surgia, não mais baseada na dor, mas na verdade. Por muitos anos ela acreditou que sua história tinha terminado naquela estrada, que o destino havia arrancado tudo dela, que o mundo havia decidido por ela. Mas agora, percebendo tudo que os pais deixaram, entendendo a profundidade dos sacrifícios, lendo cada linha do caderno, cada palavra da carta, segurando a chave antiga, ela finalmente compreendia. Ela não era o fim da história, ela era o começo. As pessoas que tentaram silenciar seu pai haviam vencido uma batalha, mas não tinham vencido a guerra. Porque a única coisa que eles não conseguiram destruir foi a filha que carregava dentro de si o resto da verdade que eles tanto temiam. Helena tocou o caderno mais uma vez. Sentiu a textura do couro, o calor leve deixado pelas mãos do pai, e uma força percorreu seu corpo. Uma força que ela nunca havia sentido antes. A chave brilhava sob a luz suave da lâmpada. Pequena, simples, mas poderosa. Ela se levantou devagar, com uma serenidade que apenas quem encontrou o próprio destino consegue alcançar. Fechou o cofre com cuidado, não para escondê-lo, mas para honrá-lo, e guardou tudo dentro de uma mochila. Enquanto caminhava até a porta, parou por um instante, respirou fundo e percebeu que, pela primeira vez, não sentia mais medo do passado. Ela sentia respeito, sentia gratidão, sentia força, porque agora, finalmente, sabia quem era. A filha de 2 heróis silenciosos que morreram protegendo a verdade. Antes de sair, ela olhou para trás e murmurou, quase como uma oração: eu prometo que não vou deixar o sacrifício de vocês ser em vão. E então apagou a luz. O futuro estava lá fora. A verdade aguardava. E Helena não era mais uma órfã. Era uma herdeira, não de riqueza, mas de propósito. E assim, a história não termina. Ela apenas começa. Se essa história tocou você de alguma maneira, não esquece.
deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que mais te marcou nesse roteiro. Seu comentário e seu apoio ajudam esse canal a alcançar ainda mais pessoas. E se quiser a continuação desta história, comenta. Quero a parte 2, que eu trago a sequência dessa jornada incrível de Helena. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.